Há alguns dias atrás, eu tive a oportunidade de assistir a um vídeo de uma pessoa que eu respeito muito, um pesquisador, um cientista, geofísico, aonde o título do vídeo dele era o seguinte: por que devemos acreditar na ciência? Talvez isso possa parecer estranho para você, mas para mim na realidade é bem familiar. Você sabe o que é dogma? De uma maneira bem simples explicando, é o seguinte: dogma é algo que é assim e não pergunte por quê. Para que não pareça estranho, é basicamente o seguinte: o dogma ele depende de fé. Então, por exemplo, eu chego e digo assim para você: Jesus transformou água em vinho. É diferente de você dizer assim: quando você inspira, você está colocando para dentro uma mistura de gases, aonde o principal deles para você sobreviver é o oxigênio, e quando você expira, basicamente você está expelindo CO2. Isso não é dogma. Eu posso provar cientificamente isso. O problema é quando você torna princípios científicos dogmas. Ou seja, quando você diz algo que cientificamente não tem como você comprovar. E o problema é quando o dogma científico ele se torna taquia. Vou explicar. Taquia é o seguinte: no Islã existe a chamada mentira sagrada ou taquia. O que é isso? A taquia, a mentira sagrada, é quando o muçulmano fala algo que, mesmo sendo mentira, vai trazer um bem, ou então vai ajudar a avançar o islamismo. Isso é taquia. O problema é quando você usa esse princípio associado ao dogma na ciência. Por exemplo, fique em casa, porque se você sair, você vai levar um tiro para proteger a sua vida. Mas vamos avançar. Alguns anos atrás, eu fui procurado por um senhor, delegado aposentado, onde ele apresentava uma série de problemas. E uma das primeiras coisas que ele me relatou foi o seguinte: que apresentava o chamado esôfago de Barré, que ele não podia dormir completamente na horizontal, porque por causa do esôfago de Barré, ele, se dormisse na horizontal, teria refluxo. E na consulta ele me relatou o seguinte: que tinha H. pylori. Para quem não sabe, a Helicobacter pylori, ou simplesmente H. pylori, é uma bactéria. E as pessoas que relatam ter no seu organismo essa bactéria relatam ter problemas de gastrite, refluxo, etc. E aí, quando ele disse que tinha H. pylori, aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: há quanto tempo você toma omeprazol? Aí ele olhou para mim, fez aquela cara de espanto e perguntou-se. Aí devolveu outra pergunta: mas como é que você sabe que eu tomo omeprazol? Então, você vai fazer uma consulta e a pessoa disse para você que tem H. pylori, faça logo essa pergunta: você toma omeprazol? Normalmente a pessoa diz que sim. Pensa sobre isso, o que eu falei até agora. Aí o que é que acontece?
Um dos problemas que esse senhor tinha era problema de LDL, problema de colesterol. Como foi que eu resolvi o problema dele do LDL? Da seguinte maneira: ensinando ele a fazer uso de gordura, da boa gordura. Se você souber usar a gordura, ela só vai fazer bem para você. Alguém agora, neste momento, deve estar perguntando assim: mas Paulo, peraí, mas a gordura não faz mal? Espera um pouquinho, me ouça, me acompanha, me ouça. Esse aqui que está aparecendo na imagem é o Ancel Keys. Na década de 50, ele queria entender a questão relacionada aos ataques cardíacos. E aí, ele lançou a seguinte hipótese: os problemas relacionados ao ataque cardíaco poderiam estar relacionados à gordura, à ingestão da gordura saturada. Para ele lançar essa hipótese, claro que ele teve uma série de razões. Qual é o problema? Que o Ancel Keys, ele usou um princípio errado. Como assim? Eu vou citar um exemplo. Imagine assim, que eu chegue e diga assim: aquele prédio ali foi construído por extraterrestres. Foi construído e pronto, e acabou-se. E você tem que me provar que ele não foi construído por extraterrestres. Mas não é essa a questão. O princípio não é esse. O princípio é: quem afirma é que tem que provar. Se eu digo que o prédio foi construído por extraterrestres, sou eu que tenho que provar que esse prédio foi construído por extraterrestres. E não você que tem que provar que não foi construído. Entenderam isso? Isso é básico. E o Ancel Keys, ele tinha um caráter forte. E ele agia dessa maneira. Não sou eu que tenho que provar que estou. Não sou eu que tenho que provar que estou certo. É você que tem que provar que eu estou errado. E aí o que foi que aconteceu? O George Mann, que é esse cientista que está aparecendo aqui na imagem, ele, até um certo momento, ele seguiu um raciocínio semelhante ao Ancel Keys. Mas a partir de um determinado momento, o que foi que ele fez? Ele começou a estudar povos, por exemplo, como os Maasai, que faziam alta ingestão de gordura saturada e eram extremamente saudáveis. Onde é que a gente quer chegar com tudo isso? O George Mann, ele foi mais cuidadoso. Ele viu uma possibilidade, começou a estudar, começou a pesquisar e descobriu algo. E ele chegou a uma conclusão com base científica. Infelizmente, nós vivemos em um tempo onde é muito aplicada a falácia da autoridade. E como é que eles fazem isso? Pegando os chamados intelectuais orgânicos, que, muito embora estejam errados muitas das vezes, mas por exercerem uma certa autoridade sobre o povo de uma maneira geral, as pessoas acabam engolindo aquilo como se fosse verdade. É um exemplo claro: a gordura. Então, vejam só. Aqui é um trecho de um estudo muito sério que foi publicado no Journal of the American College of Cardiology, onde basicamente o título aqui, o que é que ele diz? Gorduras saturadas e saúde. Uma reavaliação e proposta para recomendações baseadas em alimentos. Ora, vejam só, esse artigo, logicamente um artigo científico, um artigo sério, ele foi feito com base em meta-análises, ensaios clínicos randomizados, que é algo do maior nível de estudo, aonde ele se dedicou basicamente a também aquilatar
os efeitos da gordura saturada no nosso organismo, benefícios, prejuízos, enfim. E foi de encontro ao que os profissionais sérios ensinam hoje em dia. Então, para os meus pacientes é uma coisa natural, eles já sabem disso. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Aí você pode dizer assim, mas de quantos anos atrás esse estudo que você está trazendo para a gente aqui? Aí eu vou voltar agora à imagem do cabeçalho desse artigo e eu queria mostrar para vocês aqui. Vejam aqui, em cima à direita. Vocês estão vendo a data? Então é desse ano, é recente, é bem recente. Na realidade é de agosto desse ano. Ou seja, então isso aqui é o que tem de mais recente sobre gordura saturada. Qual é o problema? Lembrem-se que eu falei que a primeira proposição do Ancel Keys aconteceu em 1952. Ou seja, já fazem 68 anos que a proposição do Ancel Keys foi feita. E ainda hoje existem inúmeros profissionais que usam como base algo que já não é mais uma verdade absoluta. Ou seja, ela acaba sendo tratada, essa proposição do Ancel Keys, como um dogma. É isso mesmo e não conteste. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou convidando a vocês a não tomarem as coisas que vocês conhecem, as coisas que vocês ouvem, principalmente quando vocês ouvem de alguém que tem a aura do intelectual orgânico, cuidado para não tomar isso como dogma, porque dogma não tem nada a ver com ciência. E o que a gente fala aqui é com base na ciência. Tanto é que se você estiver assistindo esse vídeo pelo Telegram, eu vou deixar disponível para você baixar o arquivo com esse artigo e você tirar suas próprias conclusões. Mas está em inglês. Você faz o seguinte, abre, está em PDF, copia, vai lá no Google Tradutor, cola, vai traduzir, você vai entender o que é que o artigo está falando. Uma outra proposição que eu faço para você. Esse aqui é o livro da Nina Teicholz, o The Big Fat Surprise. Nesse livro, a Nina Teicholz, que é outra pesquisadora, ela discorre muito bem sobre o assunto. Como é que você faz para adquirir esse livro? Simples. Eu vou deixar aqui embaixo, tanto no YouTube quanto no Telegram, o link para você acessar a compra desse livro pela Amazon. Então, vale a pena. É mais uma fonte aonde vocês vão ter de forma atualizada o conhecimento sério para que você não continue tomando as coisas que deveriam ser fatos científicos como se fosse dogma. Ciência não é religião e não pode ser encarada como tal. E qual é o grande problema de tudo isso? As pessoas se habituaram a simplesmente ficar sentado esperando que as coisas cheguem até elas. É como o exemplo que eu dei do prédio que foi construído por alienígenas. Você não indaga mais, você simplesmente aceita. E é como eu já falei em vídeos anteriores aqui, nós vivemos o tempo da informação. Você só acredita numa informação errada se você quiser. E por que é que no início eu falei sobre taquia, a chamada mentira sagrada? Porque existem profissionais que te contam algo sabendo que é mentira, porque para ele aquela mentira é um dogma que não pode ser contestado. Aprendam a buscar conhecimento, enriqueçam-se em termos de conhecimento. Então o que eu estou fazendo aqui é nada mais, nada menos pegar você, segurar nos seus ombros, balançar e dizer, acorda. Aqueles que desejarem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo do Dr. Gabriel Azini, que é uma pessoa que eu também admiro muito, aonde ele fala basicamente da mesma coisa.
É um vídeo muito bom, vale a pena você assistir, porque ele fala basicamente o que eu estou falando, só que abordando outros pontos também. Sejam donos do seu pensar. Sucesso e muita paz.